boa ideia. Agora fiquei até com medo. Não, tá acendendo a velhinha, a luzinha. Gente, é tudo louco assim mesmo, tá, é assim que a gente faz. Tá, e todas as vezes que acontece Thaís, isso. Thaís, não se assuste, tá bom? Thaís, eu lembro do Faustão. O Faustão não errava as coisas, mas quem faz sabe, faz ao vivo, vamos fazendo. Porque as pessoas conseguem imaginar o que acontece aqui, porque acham que tudo é muito certinho, dentro do estúdio. Não é. Não tem nem como. Não é, Thaís? Thaís, muito bem-vinda, a doutora Thaís Averaldo. Fale aqui, deixa eu ver. Isso. Pode puxar mais perto de você, tá bom assim? Tá ótimo. Vamos ver se esse negócio não vai caindo. Aí, ó. Vai deitando. Olha lá, ele vai deitando. Mas é uma coisa insuportável, Thaís. Parou. Microfone parou. Não parou de falar. Ele não fala sozinho também. Olha lá, Thaís. Agora a gente fica vendo o que a gente vai fazendo. Olha, gente, é brincadeira à parte. Nós estamos aqui começando o nosso Sintonia. Essa semana ainda nós teremos uma hora de... Não é o Sintonia, perdoe, é o Ponto de Vista. É o meu hábito, um programa da vida inteira chamado Sintonia, né? E, enfim, e a gente acostuma, né? Mecânico. Então, vamos lá. Nós estamos começando nosso Ponto de Vista essa semana com doutora Thaís Averaldo. Ela é do departamento... Qual o departamento? É transporte público mesmo que chama? Não, eu sou presidente da Comissão de Direito Digital da OAB aqui de Guará. Direito digital? Direito digital. Nossa, eu acho que daqui a pouco nós vamos virar a pauta, hein? Tem tempo. Mas aí a gente ajuda os colegas das outras comissões, doutora Amândio, eles convidam a gente para participar de vários outros temas também. Nossa, menina, eu já gostei do direito digital, então você manja do direito digital. A gente tenta. Doutora, aí eu já vou perguntar. Eu vou perguntar do direito digital, porque é o seguinte, eu sou jornalista das antigas, né? Eu entrei em rádio e no jornalismo em 1982. Então, naquela época, é o seguinte, se eu falasse uma coisa aqui que ofendesse alguém, aquela pessoa me processaria por calúnia e difamação. Se eu contasse uma mentira, que hoje chama-se fake news, a pessoa me processaria. Se eu escrevesse no jornal um fato que não era verdadeiro, ou seja, que fosse uma mentira, que eu inventasse ou criasse alguma coisa, eu era processada, sem dúvida nenhuma. Até jornalista naquela época se achava, de algum modo, importante de acordo com os processos que tinha, mas não é por conta das mentiras que contavam, mas das denúncias que eram feitas verdadeiras. Daí as pessoas recorriam, usavam da lei para poder se defender. Mas hoje em dia, as pessoas acham que podem falar o que bem entende, escrever o que bem entende, xingar a mãe do outro, xingar o outro, chamar o outro de ladrão. Nossa, se eu chamasse alguém de ladrão na rádio... Aliás, eu tenho um fato... Como posso contar? Aconteceu comigo. Eu fazia a produção do programa do Chiquinho Zanini, e o Chiquinho estava fazendo um texto, e eu, naquela época, fazia a faculdade de psicologia. Enfim, aí o Chiquinho, eu passei dentro do estúdio para deixar uns papéis e não sei o quê, você fica andando para fora, para dentro, para fora, para dentro, aquela coisa toda. Aí ele me vira e pergunta assim, Neuza, o que é cleptomaníaco? Eu, sem saber o que assunto que era, o que estava falando, falei, por que ele rouba? Esta frase minha eu fui processada. Sim, senhores. Fui inocentada, mas fui processada. Tive que ir lá na frente do juiz. Por essa frase minha. Por que ele rouba? Ele estava falando de uma pessoa específica. Ele estava falando, achando que era o termo só. Que achando que era o termo só. Isso mesmo, doutora. Eu fui processada. Imagine na internet hoje.
que eles falam cobra, jacaré, lagartixa e mais alguma coisa das pessoas e não querem que o presidente da República faça uma lei, porque os que querem que a mentira continue sendo verdade, aqueles que querem... É do campo que político oposto, né? Eles não querem. Aí eles não querem o marco da internet, porque senão vai descobrir que quem está falando mentira não era esse, era aquele, eram eles. Né? E usam o fato de que, não, as pessoas vão ficar sem direito de expressão. Como assim sem direito de expressão? Eu acho que o brasileiro está confundindo muito o direito à liberdade de expressão no Brasil e o direito de liberdade de expressão nos Estados Unidos. O brasileiro ele está querendo que o direito à liberdade de expressão no Brasil seja igual nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não se processa. Quando uma pessoa vira, vai na internet ou fala na televisão que uma outra é corrupta, se ela... Sem provar? Sem provar. Sem provar. Nos Estados Unidos, mesmo que você não prove, esse é o direito de dizer. Bom, então vamos terrinha instituir um salário dos mínimo nos infernos. Estados Unidos também. Seria bom. Eles querem que não se tenha o direito de processar, porque eles querem falar atrocidades e as pessoas que se virem com aquilo e não possam se sentir ofendidas com aquilo. Hoje virou, mas é tanto mimimi. Hoje tudo é mimimi, você não pode se sentir ofendido por nada. Mas hoje em dia ainda é crime você ir na internet. E os crimes cometidos na internet, eles ainda são... Eles têm um peso muito maior, porque é um xingamento. Por exemplo, a senhora, se posta alguma coisa e as pessoas começam a ofender, a senhora é uma pessoa conhecida na cidade, é uma radialista. Então, se tem uma enxurrada de, hoje em dia, chamada de hater, o hate, o ódio disseminado What is na this internet. hater? Hater é uma palavra que vem do inglês, é a pessoa que odeia a outra. É o hater, a gente virou um verbo, né? Sempre pega uma palavra no inglês, que é o hate, que é o ódio, coloca o R no final para virar um verbo. É o odiador. Então, ele vai pra internet, ele fala o que ele quer, ele coloca a foto de um desenho animado. Alguns têm coragem de falar com o nome dele mesmo, ou a própria foto. A maioria não tem, né? Não tem. A maioria não. Esse povo que Mas- quer ter a liberdade de expressão Ele não tem a coragem de não De se mostrar a cara. expressar Não tem coragem abertamente. de põe a cara a tapa. E aí é o ponto. A nossa Constituição, ela dá o nosso direito de falar o que a gente quer, Entre aspas. entre aspas, porque direito você tem. Tudo bem, você pode falar o que quer, Sim, você tem que mas estar arque com as consequências. Aí é que Exatamente. Mas ninguém hoje em dia quer arcar com consequências Mas de quer falar nada. o que quer. Exatamente. Então, Quer ofender negro, índio, Mulheres venezuelano, boliviano, homossexuais. chinês, isso. Principalmente mulheres homossexuais, principalmente as minorias. É. E não querem que sofra processo, Ele não joga quer no- e o crime na internet ele é muito maior porque não tem direito a esquecimento. Qualquer coisa que entre na internet, ela é eterna. E o alcance dela, hoje em dia, acontece qualquer coisa. E ao mesmo tempo já abre alguém uma live, a gente tá aqui numa live. O mundo inteiro consegue ver naquele Exatamente. momento o que acontece. Exato. Então o alcance, a pessoa ela é ridicularizada no mundo inteiro. Vamos pegar um exemplo que todo mundo que vê futebol pelo menos vê. Aqueles casos de racismo que o Vinícius Júnior sofreu lá na Espanha, nos jogos. Todo mundo vê aquilo, o mundo inteiro vê. E aquele jogo deles é passado, não é só passado Quantas na vezes televisão. a gente vê aquele jogo Isso. e aquela E cena? quantas vezes aquilo é reprisado. Isso. Então é uma coisa que aquilo não dói só num momento. Ele dói pra sempre. E outra, exatamente, por exemplo, que acabasse ali na Espanha, por exemplo. Ó, o assunto acabou, vamos mudar de assunto. Só que esse problema, de repente, está começando em outro país, em outro lugar. A gente teve E não morre, A gente né? teve um caso de racismo aqui em Guará. Num jogo, acho que Tivemos de um menino, criança, acho que o garoto de tinha adolescente. 13 anos. 13, que a mãe 14, de sim. outro, acho que do Júnior do Corinthians, eu Foi acho. isso mesmo. Mas,
gente tá ofendendo criança num jogo de futebol. Não teve. Teve no final de semana um caso de um árbitro que teve que parar um jogo, acionar, ele nem continuou o jogo, entrou o quarto árbitro para terminar, porque ele sofreu racismo. E aí ele não pode? O povo acha que, eu tô no meu direito de falar, eu tô no meu direito de falar, mas o outro tem o direito de reagir e o meu direito termina quando começa o do outro. Você sabe o que eu acho que acontece aqui com os brasileiros, principalmente os mais jovens? Eles só conseguem enxergar os seus direitos. E eu pergunto assim, e os seus deveres, você sabe? Exatamente. E os seus Ou deveres? às vezes ignora. Não é? A maioria das vezes ignora. Não, ninguém sabe que para você ter o direito, você tem que ter os deveres em relação a esse direito. Não é isso, doutor? É lógico. E outra, isso. E o povo pensa, é meu direito fundamental. É meu direito fundamental. Isso é ignorância, mas nenhum direito é assim, todo o nosso direito. Inclusive, é previsto na Constituição. É previsto na Constituição, mas todos eles têm limite. Quando termina o meu direito, é quando começa o seu. Você tem que saber isso. Mas Limites. Hoje em dia, pai não diz não para criança. Como é que criança vai saber limite? Mais tarde, vai ser criado um adolescente rebelde que acha que tem direito a tudo, porque na infância o papai e a mamãe não souberam dizer não pode. Exatamente. Até aqui você pode ir, daqui para frente você não pode. Mas a fatura às vezes é alta para todo mundo, viu? Ué, claro que a fatura é alta. Você pensa que ser pai e mãe é fácil? Não é. Tem que dizer uma vez. Eu brinco até com uma amiga minha. Mas eu já falei. Eu falei, quantas vezes você já falou? Eu já falei. Tem que falar. Não pode, ou pode. E tem que dar consequência. E tem que dar consequência. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. E insistir na consequência. Porque depois vira uma coisa mais séria. Mas agora pode ser, tem uma lei específica só para a internet, ou, por exemplo, nós aqui de rádio ainda estamos sob o Código Civil e o Código Penal, dependendo do que acontecer. Nós temos algumas legislações específicas que foram criadas a partir de casos concretos. Por exemplo, vazamento de fotos e vídeos íntimos na internet tem lei específica. Já temos lei específica de cyberbullying, que é a pessoa que é perseguida na internet. Inclusive, a gente vai direto em escolas ministrar palestra para crianças e adolescentes sobre bullying e cyberbullying, porque hoje em dia, antigamente era a criança sofrer chacota, às vezes humilhação dentro da escola, na pessoa física, mas agora tem a pessoa virtual. A gente não tem mais pessoa só física e jurídica, né? A gente tem a persona digital, é verdade. que às vezes é uma pessoa que as pessoas que convivem no dia a dia não conhecem a pessoa. Exatamente. Quando vira, às vezes, atrocidades que a gente vê, e depois chega e fala para os pais, chegou o conhecimento, às vezes na escola, seu fala ou em WhatsApp, ou em Facebook, ou em criança, adolescente não usa Facebook mais. Graças a Deus. Instagram. Olha, comentou essas coisas num post de um colega. Não, meu filho não faz isso. Aí como mostra pra ele não conhece o filho que ele tem, porque virtualmente é uma outra pessoa. E adulto também tem essa característica, ele se transforma na internet. É como entrar num carro, às vezes. A gente que entra no carro e se sente poderosíssimo, com aquela 1 tonelada nas mãos e só tem eu. Na internet também não é assim, não é uma ilha. Não. Essas pessoas estão precisando de terapia. Aqui não é, mas mãe e pai, quando defrontam com aquilo, falam, como meu filho, o que será que fala? Pois sabe, tem pais e mães que são... essa semana mesmo eu vi um caso de mãe que chegou na escola pedindo para a professora para mudar a filha dela de lugar no banco da escola porque a coleguinha do lado fala muito. Aí é o fim da picada, né? Essa mãe
com todo respeito, ela tem cérebro? Que criança que ela está ensinando? Microscopicamente falando, talvez tenha. Microscopicamente falando, talvez tenha. É verdade. Olha, mas tem um ditado antigo que diz o seguinte: a palavra dita e a flecha desfechada não tem volta. Isso é verdade. E daí nós entramos num ponto em que sofremos consequências. Quais são elas, Thaís, por exemplo, para esse tipo de atitude na internet? A gente pode sofrer os dois campos, tanto no direito civil entrar com ação. Eu acho que acaba sendo a que mais surte efeito, né? Porque mexe no bolso. Fala civil? Mexe E aí no bolso. é o famoso dano moral. Você Sim. pagar uma indenização para a pessoa. E tem na esfera penal. E na esfera penal depende da atitude. Pode ser uma calúnia, uma difamação, uma injúria, que acaba sendo mais leve a pena. Não é não. É que A gente é dificilmente- processado nisso aí, por É exemplo, que que ela fala dificilmente acaba dando em cadeia. Não Acaba dá. acabando virando uma prestação de serviço, um pagamento de cesta básica, um pagamento de multa. É uma questão mais leve, se a gente for pensar. Mas tem crimes mais pesados. Ô, Thaís. Pode ter até auxílio, instigação a suicídio. Hoje em dia já tem essa previsão. Mas, por exemplo, eu poderia fazer com que a pessoa se desculpasse? Sim, isso tem pedido de retratação. Pode, às vezes, até... Acontece muito, às vezes, com um jornalista que acaba Isso sim. fazendo... Se retrata ali, né? Isso, ele tem... Ou faz um comunicado. Às vezes, quando é uma coisa mais de pessoas públicas, tem uma questão assim. Mas pode pedir também. Pode pedir para entrar pedir nisso. desculpa em público, isso Pode. eu sei. Né? Isso aqui na rádio, isso é a vida inteira. Se eu falei uma bobagem aqui, eu sou processada e eu tenho que voltar aqui no microfone e pedir desculpa para Sim, aquela porque pessoa. às Falar, olha, vezes- eu errei. Aliás, é difícil hoje em dia as pessoas acharem que erram, Exato, né? Todo mundo acha que tem a razão, tá Esse com eu ela. errei é difícil chegar Eu até errei. a consciência. Político, então, não fala nunca que erra. Seria tão bom. Ai, gente, sabe quem falou? Acho que foi o Mojica, presidente do Uruguai. Olha, vocês me desculpem, eu errei. Olha que bonito. Olha que lindo. Porque o presidente da República não pode errar? Pode e erra. Um deputado não pode errar? Pode e erra. Um prefeito não pode errar? Pode e erra. Vereador não pode errar? Erra e erra muito. Bom, todos nós erramos muito, né? Seria tão bonito. Agora você falou assim que adolescente não pode usar mais rede social, mas pode Instagram? Instagram não é rede social? Poder ele até pode, mas agora, outra lei também que entrou em No vigor Brasil. esse ano foi a questão do ECA digital. Isso. Ele prevê situações... Porque o ECA é de 1990. Imagina, o ECA tem a minha idade. Olha Quase só. a minha. Então, Eu passei só um pouquinho. a nossa sociedade, ela evolui muito mais rápido do que as leis. É verdade. Inclusive, a que a gente vai tratar depois também é uma No outro que... dia, viu, Thaís? Thaís, não sei não. Pode Vamos ser, lá, a gente vai volta. falar assim, a gente vai... Porque volta. a nossa sociedade, ela evolui muito mais rápido do que as leis têm com condições de evoluir. Por isso, aí a gente entra num outro ponto. É por isso que quando chega, às vezes, determinados assuntos, o povo fala assim, o STF está legislando. Só que o judiciário, ele tem que suprir a lacuna da lei que não existe. Então, chega no judiciário uma determinada questão. Vamos pegar uma questão famosa geralmente é questão de minorias. Vamos pegar o casamento de pessoas LGBT, essas coisas. Eram questões que chegavam no judiciário. Pessoas que mantinham um relacionamento homoafetivo e o relacionamento ou acabava ou um dos companheiros falecia. E aí, como que... O outro como ficava que com uma ficam mão os na bens? frente e outra atrás. Exatamente, porque às vezes a maioria, o meu Só TCC que construíram juntos. Exatamente, o meu TCC da faculdade inclusive foi desse tema, por isso que Maravilha. Fresquinho aí, né, cara? por isso que eu lembro bastante. E a sociedade, as leis não acompanham por diversos motivos, preconceito, religião.
porque é uma coisa intrínseca ainda. É. Só que a gente não pode deixar a sociedade ser gerida por princípios religiosos, num país laico, questões de preconceito de pessoas. É. Então a gente precisa evoluir a nossa sociedade na realidade do ser humano. A lei, ela é um retrato do comportamento social daquele Isso. momento. Exato. Né? Então, se o comportamento muda, não é a lei que faz o comportamento. Todo mundo pensa que, vamos fazer essa lei para falar que não pode pisar na grama. Vamos lá. É Tá? exatamente Todo mundo isso. sabe que não pode pisar na grama. É exato. Tudo bem. Mas vai chegar um dia que a sociedade vai falar, já acostumou que não pode pisar na grama, então não precisa nem fazer a lei. Mas quando ainda o comportamento existe, aí você faz a lei. Não é assim? Acho que eu me enrolei um pouquinho aqui. É só a gente pensar nos 10 mandamentos. Olha lá, ó. Os 10 mandamentos estão lá na Bíblia. Eles vieram. Você mata, não pode matar. Exatamente. Não pode matar, não Você pode rouba, cobiçar. não pode Exato. roubar. Você fica cobiçando a mulher do outro, você peca em pensamento, hein? Não, olha só o que Deus, na sua sapiência, falou. Quem somos nós? Não pode roubar, não pode matar, não pode cobiçar a mulher do outro, não Respeitar pode pai e mãe. respeitar pai e mãe. E vice-versa também, viu, mãe e pai? Tá? Então, se nós falássemos o que nós estamos falando hoje aqui na rádio, menina, em 1980, a gente estava presa, nós duas. E você também. Não, eu ia dizer que vocês estão aqui, eu só estou apresentando o programa. Mas eu ia como cúmplice. Cúmplice, né? Mas Não ia então, escapar, então. aí chega essas questões no judiciário e o judiciário vai fazer o quê? Olha, eu não posso julgar, não tem lei. Vou julgar em cima do que, qual regra? Não existe lei. É isso, Então né? aí nasce a jurisprudência. Já assim os pareceres dos juízes e elas vão se repetindo. Uma hora chega, o povo vai recorrendo, e aí chega no STF, o STF vai virar e falar assim, eu não posso fazer nada. Eu vou sentar e esperar o legislativo. E aí a sociedade vai continuar aqui. Promulgar uma lei? É a mesma coisa. Pensar, São Paulo tá tendo greve de metroviário. É isso hoje. Tá. Já saiu do papel a lei que trata da greve do funcionário público? Não. Quantos anos a gente espera disso? Eu acho que eu lembro que eu era criança. Tava na escola ainda Antes, se falava querida. dessa lei. 1977, bem antes. Então, e aí se falava dessa lei. Antes Até hoje disso. não teve. Quando as greves, os sindicatos do ABC, quando surgiu o Lula, surgiu o PT, naquela época, 1977, Então, até hoje não se É que fizeram. a dos privados até tem. A dos públicos não tem. Não tem. Aí o que acontece? Teve que o judiciário ir lá e regulamentar quais as regras que vai seguir. O judiciário que teve que dizer. Porque o legislativo fica lá e eles fazem leis do que interessam a eles. É isso. Thaís, deixa eu dizer uma coisa para você. Falamos dos nossos direitos, dos nossos deveres. Eu quero só orientar agora um pouco pai e mãe. Ai, que eu não falei da rede social. Da rede Aí, social, isso. A ECA. rede social nós temos, para mim tudo é rede social. Facebook é rede social, Instagram para mim é rede social, YouTube é rede social, Orkut. WhatsApp é rede social. Orkut. Orkut ainda existe? Não. Mas era uma O boa primeiro. rede social. Eu adorava o Orkut. Olha lá. Aí tem TikTok. Tem bendito TikTok. Twitter, eu acho que os adolescentes... Não Twitter que usam não muito. chama mais Twitter, que É chama X. X. É mais para jornalismo e política, isso. E mais para os millennials, né? Mais para minha Obrigada. geração. Não, eu sou baby boomer. Eu sou baby boomer. What is this? What is this? Quem nasceu de 1955 a 65. Então somos. Eu sou baby Olha, eu descobri boomer. hoje que eu sou baby. Baby boomer, é isso? São os nascidos, acho que depois da Segunda bem- Guerra. Depois da né? Segunda Guerra, pois é. Agora, você falou
Que agora nós temos o ECA digital, Isso. que proíbe, porque a Austrália já proibiu, a Inglaterra já proibiu, cada um com uma faixa etária, 15, 16 anos. Eu acho Eu que a falei para uma Turquia- sobrinha neta minha, ela falou assim, nossa tia, mas 14 anos é muito. Eu falei, você acha pouco? Não, podia botar lá 16, né? Aqui, Tá vendo? Tá vendo? aqui não 14 pra 16. existe necessariamente uma proibição. Sei. Porque também é uma coisa difícil de... Mas até os 16 anos existe a necessidade do perfil do menor ser atrelado a um responsável. Agora Como sim. Isso, desde março. Então, é uma questão que, como as redes sociais vão se regulamentar, não dá pra saber, porque nenhuma delas são do Brasil. E aí fica é uma grande coisa briga. complicada. Como é que eu vou regulamentar a meta? Briga de Exatamente. grandes. O que deu A Amazon, Titãs. a TikTok. Briga de titãs. essa questão, É. inclusive, deu problema no Brasil no passado. Teve o Telegram e o X sendo suspensos no Brasil porque eles não seguem a legislação do Brasil. Eles não querem seguir a nossa legislação. Eles acham que eles têm que seguir a lei que eles entendem como certa. Que a empresa é onde foi fundada, ou seja, a americana, que dá liberdade para Exatamente. fazer absolutamente tudo. Mas aí os países gritam. E o que o brasileiro não entende isso, porque quer ficar sem os deveres, só com os direitos. Exatamente. E tudo volta É. à vontade de falar. Então, e aí, até os 16 anos, ele pode entrar no Instagram, Isso, no Face, isso. mas aí, quando fizer a conta, Tem que atrelar do responsável junto. Eu não sei se as redes sociais já estão fazendo isso. Mas pelo ECA Digital tem essa necessidade. As próprias redes sociais, elas têm as idades mínimas que elas aceitam. Se eu não me engano, as mais famosas é tudo 13 anos. Que é quando começa a adolescência, né? Em regra. então o Facebook aceita 13 anos, o Instagram aceita Se eu não TikTok. me engano, Eles usam todas muito são. TikTok agora. Muito, muito. Muito TikTok. Agora, atrelar um pai. E como é que é aquele negócio que passa na televisão, que é propaganda, que o pai e a mãe sabem aonde o filho está entrando, o site que ele está entrando, com Isso. quem ele está conversando. Que aplicativo espião é esse? Tem alguns aplicativos desse tipo. É. Eu não vou me lembrar de cabeça agora o nome de algum deles, mas tem alguns que são assim. Alguns mandam, eles meio que clonam o celular da criança e você tem acesso a tudo. Outros mandam alguns avisos e é uma controle ferramenta importantíssima, porque a quantidade de casos que a gente vê de aliciamento infantil pela internet é absurda. E não só aliciamento, essa questão desses jogos online que tem, que foi inclusive o que começou esse negócio do ECA Digital. Porque o ECA Digital, ele começou... Eu duvido que você se enforque no chuveiro, a criança vai lá e se enforca. Exato. Mas o ECA Digital... Eu duvido que você se corte todo. Ele vai lá e se ele corta tem, todo. tem uns desafios na internet. Ano passado teve um caso de uma menina de 8 anos que inalou desodorante aerosol. Eu me lembro. E ela acabou falecendo porque era um desafio na internet. Eles colocam desafios. Ah, você faz isso e se grava pra colocar. Porque criança e adolescente quer se filmar, né? Pertencer ao grupo. É isso. A gente sempre quis, né? Nessa faixa etária. Eu tenho necessidade de pertencer a algum grupo. Eu sou do grupo tal, XYZ. Enfim, só que antigamente eu duvido que você corra daqui até ali e vou correndo junto. Apertar a pra ver quem campainha ganha. da casa do... Apertar a da campainha rua. da casa do vizinho, sair correndo, né? São pequenas. Pequenas coisas boas. E hoje em dia são coisas Hoje que... são coisas sérias. Muito E quem está sérias. por trás disso sempre é adulto, não é, doutora? Sim, na maioria das vezes são. São adultos que se passam por crianças dentro desses chats de, muitas vezes, desses jogos que eles estão, que daí cria uma amizade, cria uma Isso. ele se passa
por uma criança ou um adolescente. E aí ele cria uma relação de confidência. E aí, às vezes, é um grupo, é um chat compartilhado, várias crianças, e aí eles começam a fazer desafios. E aí começa nisso, às vezes, o de se enforcar e sempre se gravando. E são tem casos seríssimos disso. É verdade, querido. Não faz nada. Você precisa ver a cara dele aqui. Se automutilar, tem casos. Infelizmente, é isso. Já presenciei algumas coisas assim. Silvia Garcia está nos assistindo, diz que descobriu aqui o ponto de vista. Um grande beijo, Silvia. Silvia é uma grande cientista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de Cachoeira Paulista. Nossa colega aqui de Guaratinguetá. Ô, Silvia, aí, ó, vem aqui bater um papo com a gente. Uma grande cientista lá. Meio de meia. Doutora, nós vamos aos nossos comerciais. Adoramos, ela disse que estava comigo. Agora nós vamos falar sobre. Será que nós vamos falar mais pouquinho? Mais um pouquinho. Depois o marco do transporte público, a gente fez outro dia. Você volta? Doutora Amande, olha que menino maravilhoso o senhor mandou aqui. Olha, atiramos no que vimos e acertamos o que não vimos. Como é que é isso aí, uma rápida rodada com os nossos comerciais e a gente já volta. Ponto de vista. Mas essa questão do todos os dias e leva mensagens de fé e esperança a cada instante. Para continuar esse trabalho de evangelização, precisamos da sua ajuda. Faça sua doação pelo Pix 12 996 846 350, favorecida a Arquidiocese de Aparecida, ou entre em contato pelo telefone 12 2285 9388. Faça parte você também da família missionária de Frei Galvão. Nepo Odontologia, devolvendo sorrisos e transformando vidas. Venha nos conhecer e faça sua avaliação. Avenida do Jeque de Oliveira, 1314. Torne seu sorriso realidade. Nepo Odontologia, WhatsApp 12 991 94 26 12. O futuro começa com uma escolha certa. O Colégio Fox, com o sistema Poliedro, é primeiro lugar geral no Enem 2025. E líder em Olha quanta gente que está aqui, que maravilha. Matrículas abertas. Agende uma visita. 12 998 6135. Colégio Fox. Educação que acolhe, ensina e amplia horizontes. Todo sábado você tem um encontro com o Padre Cacá na Frei Galvão FM. Manhã de Bênção. Reflexão e fé. Sala de visita. Terço da Misericórdia. As melhores músicas e a sua participação. Todo sábado às 7 da manhã. Bênção da manhã. Oferecimento. Oral Único Implantes. Guaratinguetá. São Paulo. Lá. Para. De vista. 12 horas e 32 minutos. Escute aqui, eu vi que o pneu do seu carro tá careca para chuchu, hein, cara? Por que você não passa lá na TF Pneus? Vai lá. Olha, tudo em 6 vezes, sem juros, tem promoção. E se não precisar, eles vão dizer para você assim, olha, não precisa trocar. Isso aqui foi um depoimento de quem foi aqui de público, que foi numa outra loja, não disse o nome, nem quero saber, e queriam vender gato por lebre e precisava trocar tudo. Não, foi lá na TF, falou, não precisa não. Se você quiser trocar, esses dois estão mais necessários, mas esses dois não está lá para empurrar produto em cima de você. Isso sim é confiança, viu? É confiança. Você conhece? Eu conheço essa pessoa. Eu conheço uma outra. Eu fui lá e não precisa trocar. Posso mexer aqui, mudar esse. Fazer o rodízio de pneus. Isso. Vou colocar o step. O step tá bom. É isso. Aí, tá vendo? TF Pneus para vocês. Por que uma empresa está há 65 anos em Guaratinguetá? Tem qualidade, tem confiança, né? Pelo amor de Deus. E você conhece os donos, isso mesmo. Vai lá, fala com o Gato, fala com o Luiz. Todo mundo está lá para ver.
Jair Ferreira Cosméticos. Jair, não é política, Jair. Você já levou tudo para um lado para o outro. Olha lá, o Jair já levou política. E eu digo assim, chamar o Bolsonaro de genocida é crime, então? É. É, doutora? É. Agora, ele vai ter que provar que não foi um genocida. Né? Assim como você chamar o Lula de ladrão, você vai ter que provar que ele roubou. E ele vai ter que provar que não roubou. É assim a lei, não é assim, doutora? Sim. É isso, simples assim. Isso é responsabilidade do que se fala, Jair. Isso é responsabilidade do que se fala. Né? Professores, mas os pais também. Aqui, deixa eu ver, a Rosa de Lorena. Importante essa entrevista, professor precisa saber. Olha, Thaís, a Thaís faz a OAB de Guaratinguetá, o Rosa, vai às escolas, não vai? A gente vai nas escolas aqui de Guaratinguetá, sim. Fala para ela é de Lorena, para ela entrar em contato na OAB da cidade dela e ver, porque a gente tem as comissões da OAB. A Lorena também tem, né? Tem sim. E aí, viu, Rosa? Olha lá, professores, mas os pais também. Está adorando a nossa Rádio Frei Galvão. Obrigada, querida. Paz e bem a todos. É tudo que a gente quer. Paz e bem de São Francisco. Ai, que belezinha, não é? Olha só, os pais também precisam saber. Podia fazer, você faz para os pais na escola? A gente faz. Na quinta-feira, a gente vai fazer uma para os professores. Eu e uma colega, a gente vai ministrar uma palestra para os professores e funcionários da creche Chico Xavier na Maravilha! E depois vai ter uma data com os pais. Ótimo, ótimo. Aí, ó, tá vendo? Marcinha Del Mônaco, a diretora da creche Chico Xavier. No estado, a gente ministrou uma falando sobre violência e sobre não violência na Semana da Não Violência na escola de Santa Luzia. Sim. Teve a participação dos pais, e o importante também é os pais terem muito interesse na vida escolar do filho, porque às vezes a participação é pequena da questão dos pais. É porque o pai fala assim, eu trabalho, não tenho horário e tudo, tem que ser mais à noite, né, Thaís? A gente também tem que ver as noturnas, geralmente para os pais são no período noturno. No período noturno, que é a possibilidade maior deles, disso aí. Conseguiu achar o nome do aplicativo? Achei. Tem alguns. Achou? O aplicativo, olha, atenção, pais e todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, o aplicativo que você pode controlar o acesso aos seus filhos. Alguns antivírus já têm essa ferramenta, já. O próprio antivírus tem isso. Tem o MSPY, M-S-P-Y, MSPY. Tem o Parentaler. 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 Isso. Fala Parentaler. Isso. Esse deve ser brasileiro, não? Eu acho que... Olha, nós estamos falando desses nomes que são aplicativos que você pode baixar no seu... O pai abaixa no celular dele. Isso. O pai e a mãe. Isso. E como é que acessa o celular do filho? Tem que colocar no filho também, coloca nos dois, e aí ele faz a conexão de um ao outro. Isso. Entendeu? Como se fosse um aparelho só. Entendeu, Mazinho? Olha lá. Ele é analógico, eu também. Nós somos baby boomer. Nós somos analógico, antes da coisa. Eu sou da caneta e do lápis do papel, você está vendo, né? Eu também sou. Ai, que bom que você é, doutora. Adorei, doutora Thaís Averaldo. Eu gosto de escrever. Olha, nós vamos guardar esse tema, doutora, de transporte público, novo marco legal, para uma próxima entrevista, pode ser? Eu já vou até deixar agendado você aqui. Doutora Amândio, não fica enciumado, não. Ela vem aqui de novo para falar sobre o transporte público do marco legal. Agora, conte para nós o que as crianças perguntam mais quando você faz a palestra lá na escola. Eu gosto de colocar bastante caso real, sabe? Mostrar o que acontece. E a curiosidade deles sempre é
nisso. Quando eles veem os casos reais, eles têm mais interesse. E aí eles começam... eu lembro agora de um caso na escola que eu levei, daí um garoto... A gente tava falando de bullying, essas coisas. Daí ele... Mas tia, o jogo futebol... a gente precisa entrar na cabeça do adversário. Daí a gente acaba falando as coisas. Eu falei pra ele, mas mesmo assim tem que ter limite. Aí eu gosto de futebol. Aí eu virei pra ele e falei, mas eu sou São Paulina. Eu virei pra ele e falei assim, tá, quem é São Paulino aqui? Vocês lembram do caso do Bobadilha no jogo da Libertadores do São Paulo, que me chamou o venezuelano de venezuelano morto de fome? Isso é uma forma de entrar? Isso é aceitável você falar uma coisa dessa? Tanto não é que ele foi para a justiça. Ele se apresentou na delegacia, ele fez um acordo, ele está tendo que colocar nos stories dele do Instagram videozinhos contra xenofobia. Ele está sofrendo as consequências daquilo. Ele fez um acordo para não ser processado e levar um processo crime. Mas ele poderia ter sofrido um processo crime. Ele que aceitou fazer um vídeo. Venezuelano morto de fome. Ele quis desequilibrar o adversário. É claro, o emocional do venezuelano. Outros modos. Exato. O São Paulino. Do garoto. Não, eu não lembro o nome do garoto. Existem outras formas de assim. Exato. Até dar uma anulada no seu adversário. Na bola, bem, na bola. Na bola. As maneiras também que não são legais e você pode ser expulso sobre altas consequências. Exatamente. E nós estamos, esse é um campo da atitude física. E agora, esse ponto que ele falou, fazendo uma analogia, né, na internet praticamente é um soco. É a mesma coisa. Exatamente. É uma canelada. É entrar de sola. Porque isso é falta da expulsão. Exato. As pessoas acham que a palavra tem poder. A palavra fere de tal forma. Precisa ter justamente leis e controle. Exatamente. Por isso existe o famoso dano moral. Exatamente. É uma coisa mais psíquica, não é alguma coisa... o seu adversário, como a Neuza falou, dando um chapéu nele, Não, você está falando isso, eu estou lembrando de Pelé, de Garrincha, de Jairzinho, que desestabilizava todo mundo e nunca chamou ninguém de macaco, de venezuelano morto de fome, de não sei o que, não precisa. Aliás, essa xenofobia, essa coisa é uma pena. Hoje em dia está todo mundo assim, né? Eu já mudei de relação até os queridos chineses, eles já estavam. Eu tirei de mim sabe, algumas coisas que já vinham, você acaba acrescentando isso, né? Agregando isso. E a gente está sofrendo. Não, e a gente está sofrendo. Chinês é comunista, come criancinha. Nossa. Lembra quando falavam que comunista comia criancinha? Tem gente que acha isso até hoje. Tem gente que acha isso até hoje, que absurdo. Olha, Mara Lúcia, boa tarde a todos, um grande programa, maravilhoso, abraço, Deus abençoe a você também, Mara Lúcia. Paz e bem para ti. Fábio Tunice, boa, tudo. Aí é que eu me engano, na época só Pelé era muito pior. Era pior, Fábio. Mas o Pelé não ofendia ninguém, ofendia? Na época, ele está dizendo, acho que o período em que se sofria muito. Isso sempre aconteceu. Hoje, o preconceito contra pretos? Eu falo negro, eu falo preto. Preto, né? A cor preta. É preto. A pessoa não é negra, a pessoa é preta. Eu sou branca. Não tem outro similaridade a isso. Bom, entendi, Fábio, o que você estava querendo. Então é isso, sabe? Se você quer desequilibrar o outro, faça isso, mas não faça. Agora, eu não estou entendendo por que todo mundo hoje em dia está com essa marcação de diferença, se nós somos todos iguais. Eu não entendo isso. O ser humano é igual. Não importa se é norueguês, se é da África, gongolano, da África do Sul, se é americano, se é francês, se é britânico, se é brasileiro, se é argentino.
Mas é por isso que estamos com a doutora Thay. Nós não temos Exato. que entender isso. Nós temos que apenas agora saber como frear certas Essa criançada. Esse descambulado, esse descalabro aí Não, a gente de tem atitudes. Sim, a gente tem que inaceitáveis. pensar também que a gente precisa educar criança e adolescente, porque eles são o futuro. A gente ouvia quando a gente era criança, vocês são o futuro do Brasil e do mundo. E a gente Não chegou precisa. o momento, né? Então, agora, e não cada tem futuro, o futuro é agora. Outro Exato. dia eu entrei na casa de uma amiga e falei, cadê seu neto? Tá lá no computador, tá jogando. Aí eu fui lá ver, falei, você tá jogando? Era um vídeo game. E eu vi uma foto de uma pessoa ali do lado, no cantinho. Eu falei, você tá jogando então com essa pessoa? Ele falou, é. Eu falei, quem é essa pessoa? Ele falou, meu amigo. Aí eu perguntei, você já viu essa pessoa? Não, só ali. Aí eu saí e falei para a avó. Falei, vó, você conhece aquela pessoa que seu neto está jogando? Não, é lá da internet. Aí que mora o perigo, não é, doutora? Não se sabe se é aquela foto que está sendo mostrada ou se é aquela figura que está sendo... Eu posso mostrar, por exemplo, na internet, num desses jogos, que eu posso mudar minha cara para outra pessoa ver? Pode. Hoje ainda, com a inteligência artificial, a gente não sabe o que é real e o que não é. Até a gente que é adulto se engana às vezes com vídeo de inteligência artificial. E principalmente as pessoas de mais idade, mas tem alguns que são tão bem feitos que é muito difícil de distinguir. Eu já recebi várias. Essas ligações, muitas vezes, você atende, demora pouco segundo. São para captar sua voz e clonar a voz. Tá tendo muito caso. Tá tendo muito caso. Através de um alô seu, alô, você insiste, né? Alô, a gente sai xingando às vezes. Através desse trechinho de nada, eu posso fazer uma frase, você vai dizer para alguém, posso construir um diálogo. Exato. Gente, que mundo é esse, doutora? Já estão usando isso para fazer aquele golpe que eu falei do advogado quando a gente estava fora do ar. Então. E esses dias clonaram o telefone do Benedito, né? Colocaram, do Benedito Jorge me pedindo dinheiro, eu falei, mas... Aí ainda bem que eu conheci a mulher dele, falei, escute, eu acho que clonaram o telefone de outra pessoa também que chegou para mim, clonaram. Oi, beleza. Eu falei, eu nem conheço o cara, tenho uma relação comercial com ele, como é que vai me chamando de oi, beleza? Não, ainda bem que tem essa deixa, né? Esse tempo mandou também recado para mim, e eu acho absurdo. Sentido. Está pedindo para mim. Mas, vamos seguir. Isso aqui descreveu e tinha erro ali, né? É erro. Português ali, não é possível. Então, eles dão ainda bem essas deixas. Agora, com a inteligência artificial, nossa. O que você fala para a mãe e o pai quando fala, mas a vida hoje é de internet, se eu não der um celular para minha filha, para o meu filho, ela vai ficar fora do grupo, ela não vai ser aceita. Controle. É sempre saber o que seu filho está fazendo. Quem é que manda? Exatamente, fora isso. É controle. Limitar o acesso, ter controle do que o filho está fazendo na internet. Porque não é só dar o celular ou até televisão, às vezes, porque agora com controle você acessa o YouTube, tudo. Você não sabe o que a criança está assistindo. Coloca no YouTube o aplicativo, se for uma criança, o YouTube Kids, para só ter acesso a coisas da idade. Mesmo na televisão, hoje em dia as TVs já têm controle parental. Você coloca a senha para a criança só acessar canais para a faixa etária dela. Exato. Tem muita tecnologia para isso. E vontade. Vontade. Não sejam preguiçosos, pais. Medo do filho, como você falou, não fala não. Não fala não. É que hoje em dia também, eles falam, mas eu chego tão cansada em casa, trabalhei o dia inteiro. Mas quem tem filho... A gente vê mesmo. Então... Já ali, hipnotizadas, né?
Não tem Uhum. esse celular, só fica quietinho. Fica quieto. Então, a pessoa não quer chamar atenção, não quer que o filho Exato. corra. Tem que correr. Ele ontem eu não ouvi, nossa, esse menino não para. Uma criancinha correndo, graças a Deus. E graças a Deus, é para não parar mesmo. É uma energia. Quando a gente vê criança brincando, já é uma coisa assim que até surpreende. Uma criança que não tá na frente do celular, já é uma coisa surpreendente hoje em Estamos dia. falando de criança? Fala aí. O que que... 1 aninho e meio, Sim. 2 aninhos, pronto. O dedinho já tá ali. E uma coisa que eu Não, tenho... não pode. Eu não, uma coisa que eu tenho percebido, eu não tenho filhos, mas meus primos têm filhos, e eu percebo que as crianças, ela é tão desenvolvida, nossa, olha como é inteligente, porque ela sabe mexer num celular, mas ela aprende porque ela copia o adulto que ela vê. Mas eles, em muita coisa, eles são muito mais ingênuos do que nós de outra geração quando eram crianças. Às vezes, mas a criança, não vai com estranho. Parece que hoje em dia a criança não aprende as coisas básicas. As relações humanas. Por que a gente aprendia? Porque a gente brincava na rua com os vizinhos, porque a gente ia para um clube junto com isso, porque a gente fazia parte do... Aliás, atenção, nosso querido secretário de esporte, que tal voltar com os Jogos da Primavera? Vamos voltar com os Jogos da Primavera, porque jogo de equipe é onde a gente aprende a competição, o companheirismo, né? No futebol, no vôlei, no basquete. Sim, nossa, esporte é o melhor jeito de viver com frustração, né? Porque hoje em dia é difícil crianças poder se frustrar. Olha, porque, nossa... Domingo passado eu fui ver um jogo de voleibol do Esporte Guará aqui, e a equipe ganhou no tie-break no último ponto. Você imagine, as meninas choraram tanto que perderam por um último ponto no tie-break. Eu falei, gente, vocês jogaram magnificamente bem. E não adianta muito falar isso nessa hora, né? Porque está em a frustração. Mas é assim, eu falei, olha, no próximo vocês ganham. É isso. Ainda tem aqueles jogos entre as escolas? É os Jogos da Primavera que nós estamos querendo que volte, que é os Jogos entre as escolas. Era uma semana de jogos na cidade, mobilizava todas as escolas no clube literário, uma semana, um jogando contra o outro. Porque eu lembro quando eu estudava na rede pública, eu estudava no estado, daí tinham as escolas da cidade que jogavam umas contra as outras. Meus colegas eram até do time de handball da escola. É isso aí, é isso aí. Tá bom, nós estamos fechando. O que acontece? No WhatsApp, tem gente aí no WhatsApp? Volta dos Jogos da Primavera, previsto para 2027, Guilherme. Nosso Guilherme, que maravilha! Guilherme do programa de esporte, que a partir da semana que vem vai ter o Ponto de Vista, e logo em seguida entra o Guilherme com os esportes daqui de Guará. Previsto para 27, bárbaro, tomara, estou torcendo para voltar mesmo, porque é uma maneira de trazer as crianças de volta. Né? Ótimo. Eu acho ótimo isso mesmo. Doutora Thaís Averaldo, ela da Comissão de Direito Digital. Quando um pai vê que o filho foi ofendido, que existe um bullying, como é que o pai tem que agir legalmente falando? Como é que ele vai fazer? Ele tem que gravar aquela página do que foi feito bullying, printar. Como é que faz isso? Primeiro passo é porque a pessoa pode apagar. Mas se foi algo relacionado a colega de escola, uma coisa que consiga chegar a alguém, leva ao conhecimento da escola sempre, porque às vezes é lá dentro e a escola precisa saber daquilo, porque se é um outro aluno, ela precisa tomar providência interna dela, levar adiante até a Secretaria de Educação, aos pais daquela criança, porque se tem uma vítima, pode ter outras. Tem a Associação dos Pais e Mestres, né? Isso.
E se não, às vezes consegue se resolver ali, às vezes é uma coisa pontual, às vezes não é uma coisa tão séria, mas procura a polícia. Procura a polícia, leva as provas, porque principalmente se souber for um caso desses em jogos, ou tentativa de aliciamento, pedido de vídeos íntimos, porque acontecem umas coisas absurdas dessas. Pedido de vídeos íntimos? Acontece. Pede para meninas, meninos? E meninos. Porque assim, se fala muito sobre aliciamento de meninas, mas se esquecem dos meninos. E tem muito caso de meninos. Olha que maldade isso. É muita maldade. É, porque eles começam... Porque às vezes se passa por criança ou adolescente, e aí começa com namorico, e aí acabam trocando determinadas coisas que não se deve trocar. Muitos são psicopatas. Não, e pior de tudo, existe, claro, uma doença aí, né, de uma pessoa, os pedófilos, sem dúvida nenhuma. Agora tem uma outra coisa pior atrás disso. A monitorização disso aí. Manda um vídeo desse, por exemplo, da criança tentando, ela se cortando, ou dela nua, ou mostrando partes. Isso viraliza e ele ganha dinheiro em cima dessas viralizações, não é isso, doutora? Tem muita gente que além disso, acontece da venda desse conteúdo. Muitas pessoas que conseguem aquele conteúdo, elas não são pedófilas. Elas fazem aquilo para vender o conteúdo, não para ela consumir. Você entendeu? Porque vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro no mercado. Mas assim, a mesma coisa. Lembrando que você portar, você ter aquilo com você já é crime. Não importa se você viu ou não viu. Você ter qualquer coisa com menor, com teor erótico, fala de criança com erotização, qualquer coisa que possa ser usada assim, de uma criança ou de um adolescente, o portar qualquer coisa já é crime. Só do ter aquele imposto. É tipo crime de receptação de produto roubado? Quase. É a mesma coisa de receptação, até droga, você portar já é o crime em si. Então, se você pegar o seu celular, se você tiver uma dessas fotos aí no seu celular, acabou, dançou. Isso. É crime. É crime. É crime. Tá vendo, o Jair, como é que as coisas funcionam, como é o nosso direito e o nosso dever? Ninguém cerça a liberdade, cerceia, perdoe o termo, cerceia a liberdade de expressão. Ninguém tem esse cerceamento. Sabe, só nos países ditatoriais, né, dos grandes ditadores, aí sem dúvida nenhuma que tem. Na ditadura eu trabalhei com um telegrama em cima da mesa dizendo é proibido falar direta já. Isso sim é cerceamento de expressão. Isso sim era ditadura, né? Era cerceamento. Era proibido falar. Hoje em dia a gente escuta, eu não tenho direito de falar nada. Como falando. Falando. Não é mudo? Não é mudo? Eu acho engraçado que eu vejo a pessoa virando e falando que ela não tem direito de falar o que ela quer. Sendo que ela falou na rede social que ela queria. Às vezes acontece isso muito em páginas da prefeitura, às vezes, que aparece, ou parece coisa. Parece assim, ela fala que hoje em dia não pode falar nada. Só porque ela levou um processo porque ela ofendeu outra pessoa. Mas aí ela não pode falar nada. Sei. Então você ofende a pessoa processa você. Eu não posso falar isso? A pessoa está errada? Eu chamo você sua ladra. Aí eu não posso processar a pessoa porque eu vou estar tolhendo o direito dela de me ofender. Escute aqui, gente. Direito, eu gostei disso. Deixa eu só fechar. Um minutinho. Eu tenho que lembrar. Pois não. Temos como se esconder por trás da internet? Não.
A gente consegue De alguma chegar. forma me acha. Consegue. Mesmo se eu for numa. Hoje não tem mais, né? Deepfake. Não, house. Lan house. Lan house. Pô, numa lan house. Vou no amigo meu, vou numa amiga. Mas vou em algum lugar. até naquela época, quando a gente usava Lan House, a gente tinha a senha específica. Quem usou o computador naquele horário, naquele Às dia. vezes tinha gravação também, né? Exato. É a mesma coisa. Ah, é uma rede. O shopping. Se a gente vai no shopping, para a gente usar o Wi-Fi do shopping, a gente tem que colocar CPF, tem que colocar os nossos dados lá. Por quê? Porque se a gente comete algum crime lá, usando aquela rede, eles chegam em qual foi o IP. Que Imediatamente Exato. chega Pelo você. IP a gente Pelo chega seu em número. tudo. Gente, ninguém. Não, e mesmo apagando também. Já tem softwares que conseguem recuperar o que foi apagado dos... É isso aí. O que não é apagado são as boas lembranças, a boa comida, as boas músicas, não é? Os bons amigos. Você quer juntar tudo isso? Hoje tem Celso Galvão e o Renato Rangel no Ganiza. Gostaram? Olha, a partir das 8 hoje no Ganiza, o Ganiza está aberto desde as 6h30. Né? Você pode tomar um caldo, tomar um chopp, bater papo, cantar boas músicas, lembrar dos bons tempos. Olha que delícia. Gostou? É hoje. Celso Galvão e Renato Rangel no Ganiza hoje. E eu vou lá almoçar. Gostou? Vocês estão convidados. Ai, que delícia. Eu estou com fome mesmo. Gente, até... Falando em educação, nós vamos continuar falamos bastante hoje. Doutora Thaísia, me perdoe, ela fez aqui um roteiro maravilhoso de marco legal de transporte público. A gente conversa na próxima semana, tá bom? Na hora que ela falou do digital. Pronto, acabou. Mudou tudo, vira a pauta. Isso é que é virar uma pauta no ar, hein? E ela disse, ai, eu estou nervosa, é a primeira vez que eu dou entrevista. E não foi nem o assunto que eu estudei. E não foi nem o assunto que ela estudou, viu? Não vou falar nada. Tá bom, né? Mas eu Thaís, gosto de falar. bom, e faz um bom trabalho. Muito obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Prazer é nosso ter conversando com você e vocês todos os nossos ouvintes que participaram aqui. Beijos para vocês e até quinta, se Deus quiser. Valeu, Neuza. Valeu, doutora. Valeu, querido. Para você que esteve conosco até agora no nosso ponto de vista. 1 e 2, uma excelente tarde para você. Obrigado pela sua até agora. E a gente continua com a programação que você tanto gosta aqui na Feira FM. Evandro Luiz, uma excelente tarde para você. E amanhã eu estou de volta a partir das 9 da manhã. Valeu, forte abraço. Você